subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. Daniel ora por um despertamento. A paz do Senhor, querido aluno, a paz do Senhor, querida aluna, você também, superintendente, pastor, professor, professora, é um prazer estar me dirigindo a você para tratarmos de forma breve sobre pontos objetivos da lição deste trimestre. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da CPAD. Neste trimestre, estamos estudando uma lição que foi escrita pelo pastor Eurico Bergsten, cujo tema é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. É curioso como o momento em que nós estamos passando no nosso país se assemelha muito a um momento em que parece que estamos saindo verdadeiramente de uma grande crise, não apenas no aspecto nacional, mas também global. E essa lição, com certeza, tem muito a nos ensinar a nós, povo de Deus. E a primeira lição fala justamente sobre Daniel ora por um despertamento. Que pontos interessantes você pode trazer na sua aula, você que é professor, professora de escola dominical, no tocante a essa lição? Vamos observar então, a título de esboço, que o retorno dos exilados da Babilônia para Israel começou com oração. As Sagradas Escrituras nos mostram que o profeta Daniel, que estava trabalhando dentro do ambiente real, dentro de uma corte, ele recebeu de Deus a orientação, e essa orientação o fez orar, pedindo para que Deus interviesse e fizesse algo que realmente seria necessário. E o que foi? Pois justamente mover a sua mão para fazer com que o tempo do exílio do povo de Deus se encerrasse, o povo pudesse retornar para a sua terra. Então, devemos perceber inicialmente que a oração move a mão de Deus, a oração vai fazer com que Deus dê cumprimento também às suas promessas. Havia uma promessa de retorno do povo de Deus, mas essa promessa começou com oração. Segunda observação que eu queria trazer para você: Deus despertou o rei Ciro para edificar uma casa ao Senhor. Não é uma discussão política que devemos trazer para a escola dominical. Eventualmente, num momento como esse, há pessoas que podem tentar gastar um pouco mais de tempo tratando sobre questões políticas dentro da igreja. Então nós devemos ter, como professores, muito tato, muito cuidado nesse aspecto, porque a Bíblia realmente deixa claro que Deus moveu o coração e o espírito do rei Ciro, que era, como se entende, um homem que não tinha origem judaica, não tinha em tese, como se pensa, o mesmo conhecimento de Deus como os hebreus tinham. Entretanto, Deus usou esse homem de uma forma extremamente poderosa para fazer com que ele, primeiramente, libertasse o povo de Israel. Segundo, para que ele autorizasse a reconstrução da casa de Deus. Terceiro, para que ele orientasse Zorobabel a fim de que ele fosse governador dos hebreus. E quarto, para que todos os recursos da construção do templo pudessem sair dos impostos que eram arrecadados do outro lado do império. Portanto, as Escrituras nos mostram que Deus não perde o controle dos governos do mundo. Por mais que haja em algumas nações governantes maus, governantes que odeiam o povo de Deus, que detestam Deus e que fazem o possível para que a obra de Deus pereça, Deus não perde o controle da história. Tanto que nós vemos que ele moveu o coração do rei Ciro para que o rei Ciro autorizasse a saída dos hebreus, para que eles não apenas voltassem livres para as suas terras, mas para que eles tivessem a possibilidade de reconstruir o santuário ao Senhor. Portanto, a minha observação, além desse aspecto histórico, é que nós não gastemos tempo com discussões políticas nesse aspecto, porque elas simplesmente não trazem edificação alguma, principalmente com tantas polaridades em nossos dias. Mas nós devemos realçar aquilo que a Bíblia realmente diz. Deus moveu o coração de um governante para que ele abençoasse o povo de Deus. Portanto, se a Bíblia diz isso, nós podemos também dizer que Deus pode sim mover a mão dos nossos governantes para que sejam governantes melhores, para que sejam governantes que abençoem não apenas a nação toda, mas também nós, como povo de Deus, sejamos abençoados junto com o nosso povo. E uma última observação, a partir todo esse processo de restauração é que vamos dar
prosseguimento ao longo da história do retorno do povo de Israel, para que eles pudessem não apenas se fixar novamente na terra, mas pudessem novamente reconstruir o santuário do Senhor e voltar a ter o culto que o Senhor desejava que eles tivessem. Observem que passou, como diz a palavra de Deus, 70 anos até que o povo retornasse e tornasse, na verdade, a praticar o culto ao Senhor, ok? Num momento como esse, em que algumas pessoas desprezam o ato de congregar, que não valorizam mais, é claro que isso é uma minoria, né? Um grupo de pessoas que acham que não precisa ir para a igreja, não precisa ir ao santuário, não precisa ouvir a palavra de Deus. Essa lição nos mostra que houve um mover de Deus no coração do rei Ciro, não apenas para restaurar a liberdade dos judeus e o local em que eles habitavam, mas acima de tudo para construir um santuário ao Senhor, esse santuário onde as pessoas poderiam se dirigir, poderiam prestar os seus cultos e poderiam assim valorizar o momento que eles tinham em comunhão. Num momento em que em alguns países cristãos são perseguidos, cristãos são mortos quando se dizem cristãos, não é? São mortos por governos totalitários, nós temos no nosso país a possibilidade de cultuar com liberdade ao Senhor. Portanto, podemos ir para a igreja, podemos congregar, adorar ao Senhor, contribuir, ouvir a palavra e, acima de tudo, orar para que no nosso país tenhamos paz e mantenhamos a nossa liberdade de culto, como foi essa liberdade restaurada para os hebreus no período pós-exílico. Amém? Que Deus possa abençoar você grandemente. Como eu falei, esta é uma aula breve, somente para apontar traços da lição que você pode trazer na sua aula. E no próximo domingo, nesse domingo agora, vamos ter uma aula mais extensa, uma aula realmente de mais tempo com o pastor Elianai Cabral, que é o consultor doutrinário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Deus abençoe você. CPAD, a editora da Escola Dominical.